Olá, está no ar o Jornal da Câmara. No período de 10 anos, 53 empreendimentos de grande porte, como shopping centers, supermercados e condomínios residenciais, foram identificados na capital gaúcha. Os dados constam em estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os pesquisadores da URGS, no entanto, apontam que faltam contrapartidas para o desenvolvimento de outras regiões da cidade. O tema foi assunto da Comissão de Finanças e Orçamento nesta semana e também deverá estar entre os debates sobre o plano diretor, cuja revisão está prevista para 2023. O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Economia Urbana da Universidade Federal do Rio Grande do Sul apresentou um estudo feito entre 2010 e 2019 sobre os chamados projetos especiais de segundo grau. A pesquisadora da URGS explicou o que significa esse instrumento urbanístico. Projetos especiais eles são definidos no plano diretor como uma proposta de empreendimento ou de atividade que, em função da natureza ou do porte, não se encaixam no regime urbanístico vigente, necessitando uma análise diferenciada para uma potencial aprovação e exigindo a execução de contrapartidas, medidas mitigadoras e compensatórias para o município. Júlia apresentou vários exemplos de empreendimentos e atividades considerados projetos especiais de segundo grau na região do Teresópolis, Assis Brasil, Farrapos e Menino Deus. Já bairros como a Lomba do Pinheiro, Restinga, Bom Jesus e Mário Quintana apresentam um ou nenhum projeto especial. Segundo os pesquisadores da URGS, a Zona Sul foi um dos locais mais impactados pelo avanço do mercado imobiliário. No entanto, a região não foi utilizada para o desenvolvimento urbano e a regularização fundiária. Os pesquisadores ainda destacaram que muitos empreendimentos foram inaugurados ou se mantiveram em funcionamento sem o cumprimento das obrigações legais firmadas no termo de compromisso com a Prefeitura, como as contrapartidas e as medidas compensatórias. Então, a gente tem uma série de pesquisas feitas não só no Brasil, mas em outros países, que reconhecem como uma estratégia de financiamento das políticas públicas municipais que incrementam a justiça social na cidade, as contrapartidas urbanísticas, né? Então, tem cidades como, por exemplo, as cidades colombianas, que sempre cobram a contrapartida com esse aspecto de recuperação de parte da valorização imobiliária. Porque o que a gente tem que entender é que, na medida em que a prefeitura permite uma alteração de uso ou uma alteração do coeficiente de aproveitamento, imediatamente, por um ato da coletividade, se está criando valor naquela propriedade imobiliária. Então, se prescreve nessas políticas internacionais, no Estatuto da Cidade, que parte dessa valorização seja revertida para a própria sociedade. Quando se fala destas medidas, desses empreendimentos, nós vamos ver que as medidas mitigatórias, elas são basicamente praças, parques, ruas, avenida e drenagem, outras coisas nesse sentido. Só que se diz o seguinte, bom, a praça é um legado para a cidade. E eu diria que legado, coisa nenhuma, é um legado para os moradores daquele empreendimento. Porque se olharmos as praças, praticamente todas que se constroem nesses empreendimentos, elas estão incrustadas no centro dos empreendimentos, aí no meio, né? Elas são algo que já nascem para os próprios residentes e próximos aí do local. Eu concordo que nesta questão, né, das contrapartidas, é necessário, sim, que se busque, através desses empreendimentos, ações que tenham um cunho social. Quando não se executam as contrapartidas ou quando não se executam os compromissos do poder público, eles impactam diretamente na vida das pessoas e na própria organização da comunidade. Vocês trazem reflexões, inclusive possibilidades de criação de leis que contemplem, então,
a necessidade da gente olhar para todos os lados da cidade, né? A promotora disse que em 2016, um decreto municipal extinguiu as medidas sociais como forma de compensação pela construção de grandes empreendimentos. Proponente da reunião, o vereador Mauro Zacher disse que o assunto será debatido na CEFOR. Eu acho que esse é o belo momento, às vésperas de uma revisão do plano diretor, de a gente realmente discutir, porque nós estamos falando aqui de capital, né, da sociedade que pode ser reinvestido e melhorar a nossa cidade, de uma cidade de tanta periferia, de tanta desigualdade, muito bem aqui ressaltada por ti, Bruno, e que a gente pode, de alguma maneira, mitigar e melhorar a vida dessas pessoas, né, desses recursos que estão aí disponíveis, né, que os empreendimentos cheguem na cidade, que sejam importantes para outros indicadores, mas que possam resultar em melhorias para a nossa cidade. A Comissão de Direitos Humanos quer ampliar o debate em relação à reforma da Previdência no município, especialmente no que se refere às medidas previstas para as mulheres. A SEDECOM também deverá solicitar mais informações técnicas ao Executivo sobre o assunto. O tema pautou reunião da comissão nesta semana. O debate foi sugerido pela vereadora Reginete Bispo, do PT. Durante o encontro, parlamentares e autoridades especialistas no assunto dialogaram sobre as principais alterações no regime proposto pelo Executivo Municipal. Um dos pontos mais discutidos foi o aumento de 7 anos de contribuição previdenciária, passando de 55 para 62 anos a idade permitida para as municipárias se aposentarem. Esse projeto de emenda à lei orgânica, ele, quando propõe mais 7 anos de contribuição para as mulheres, ele está subtraindo direitos que nós mulheres conquistamos, né, na Constituição de 88. Foi um longo processo de luta, que é de considerar a dupla jornada de trabalho, somos nós as mulheres, as cuidadoras das famílias, e somos nós as responsáveis pela reprodução da vida, né? E isso, obviamente, que impacta na vida de cada uma de nós, sobretudo quando se fala do mercado de trabalho. O presidente do Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos Municipais, o Previmpa, Rodrigo Machado, disse que Porto Alegre está seguindo o mesmo caminho de outras capitais brasileiras, que já encaminharam suas reformas. Ele salientou que as alterações são necessárias pela saúde financeira do município. Rodrigo ainda trouxe dados que apontam que 61% dos servidores municipais são mulheres. Então, quer dizer, praticamente 20% do orçamento do município de Porto Alegre hoje é gasto com a Previdência. Então, isso nos remete a propor essa repactuação da Previdência, né, seja pela questão financeira, seja por essa questão de aproximação dos servidores do município também com os outros trabalhadores, porque quando a gente pode até se entender, olha, o servidor do município de Porto Alegre ele não vai ter uma previdência, ele vai continuar nas mesmas idades, vai continuar com as mesmas regras, mas o meu vizinho do lado que trabalha numa empresa privada, ele vai se aposentar aos 65 anos, ele paga o seu imposto, ele tem uma série de outras coisas também, né, assim como nós pagamos imposto, mas ele já tem uma regra definida lá pela Constituição Federal. Especialistas em direito previdenciário e seguridade social que participaram da reunião foram unânimes ao afirmar que, ao longo das últimas décadas, muitos direitos relativos às mulheres foram perdidos. São elas que acumulam essas obrigações, e isso adoece muito, e isso tem que ser considerado, como disse a Marilinda. Então, eu queria dizer que eu, como porto-alegrense, espero que a nossa Câmara de Vereadores possa, nesse momento, fazer ter esse momento como um ponto de inflexão, para fazer diferente, para fazer melhor, para não cometer os mesmos erros que foram cometidos na reforma da União e na reforma do Estado. Desde a Constituição de 1988, nada mais tem acontecido neste país, como noutros demais engajados nessa estruturação desse projeto neoliberal, do que desconstitucionalizar direitos. É uma permanente desconstitucionalização. Em matéria de previdência, eu costumo dizer, adormecemos com uma legislação, acordamos com outra. Todas as reformas que temos tido em matéria de previdência no nosso país e no nosso município não têm alcançado esse objetivo tão lindo que era que os nossos direitos previdenciários fossem efetivamente mais dignos e tivessem mais segurança no seu cumprimento.
Um dos apontamentos ao final do encontro foi a necessidade de ampliar o debate sobre o tema. A comissão encaminhou para a Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal a sugestão de uma nova rodada de discussão. Ainda foi solicitado ao Previmpa um pedido de mais informações atualizadas sobre o censo dos servidores públicos municipais. A situação da vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre e a necessidade de melhorias em unidades de saúde da capital. Estes foram os assuntos debatidos na Comissão de Saúde e Meio Ambiente nesta semana. Com o recebimento de mais doses, a imunização contra o novo coronavírus voltou a ser a principal pauta na Cosmã. No encontro virtual da comissão, as autoridades em saúde da capital afirmaram que, além de finalizar a imunização de quem ainda não tomou a segunda dose da Coronavac, conforme novas remessas forem enviadas, o foco é vacinar a parcela da população com comorbidades. Vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre a vacinação desse grupo de comorbidades. Então, a primeira fase, de acordo com o quantitativo de doses disponibilizadas, são pessoas com síndrome de Down, independente da idade, pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal, diálise, ou seja, aqueles que estão fazendo terapia dentro das clínicas de hemodiálise que tem dentro dos hospitais ou que estão conveniados junto ao município de Porto Alegre, gestantes e puérperas com comorbidades, independente da idade, pessoas com comorbidades acima de 55, isso era até sexta-feira, agora, com a chegada dessas doses, nós vamos poder ampliar para acima de 40 anos de idade, pessoas com deficiência permanente cadastradas no programa de benefício de prestação continuada, que nós já temos a lista, que é a lista disponibilizada pelo secretário Léo, tá, da Assistência Social, em parceria com a FASC. Os drive-thrus não devem mais ocorrer com tanta frequência, já que a quantidade de vacinas que está chegando é considerada baixa pela Secretaria Municipal de Saúde. A chamada xepa da vacina, a sobra de doses que devem ser aplicadas na mesma data de abertura do frasco, também não deverá mais acontecer conforme as autoridades de saúde da capital. As vacinas da marca AstraZeneca, da Fiocruz, elas podem ficar em geladeira por mais 48 horas. Então, isso vai acabar com essa situação da xepa. Ela não vai mais acontecer, porque o nosso grande quantitativo de doses é justamente dessa marca. A gente vai poder começar o nosso outro dia com essa dose, essas últimas 5 doses, iniciando o nosso outro dia de trabalho e administrando na população. Os vereadores também questionaram sobre a eficácia da Coronavac, mesmo com mais de 28 dias entre a aplicação das doses, em função da falta de vacinas em todo o país. O coordenador da Vigilância em Saúde da capital esclareceu que não há dados para comprovar o percentual de eficácia com o atraso, mas que a experiência em imunizações para outras doenças não deixa dúvidas. Independente da demora, a população deve completar o esquema vacinal. Eu posso fazer algumas comparações para poder tranquilizar a população. Tá? A primeira comparação que eu gosto de fazer é de que pessoa que tomou a primeira vacina e contraiu o vírus entre a primeira e a segunda dose, ela obrigatoriamente só poderá tomar a segunda dose 28 dias depois de ter feito o exame, ter dado o diagnóstico de Covid. Ou seja, eu tenho 20 dias entre a primeira e a segunda dose, peguei o vírus, 28 dias dá 48, não tem problema nenhum, isso é recomendado pelo Ministério. E a outra questão que eu sempre gosto de comparar, que isso para nós, na vigilância, na atenção primária de saúde, no serviço de saúde, é muito normal as pessoas atrasarem a vacina. Tá? Isso nunca foi objeto de discussão em nenhum momento. Tá? O importante sempre foi completar o esquema de vacina vacinal e todas as outras vacinas sempre garantir a imunização. Na reunião da Cosmã de terça, também foi debatida a situação precária do telhado da Unidade de Saúde Costa e Silva, no bairro Rubem Berta, que já está sendo substituído. Outro tema abordado foi a compra de um novo terreno para a Unidade de Saúde Glória. A vereadora Cláudia Araújo, do PSD, vice-presidente da Cosmã, sugeriu que os parlamentares façam uma vistoria na instituição do Rubem Berta e ainda que destinem parte da verba das emendas impositivas do próximo ano para a aquisição do novo espaço da Unidade de Saúde do bairro Glória.
A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou o projeto de lei do Legislativo que estabelece multa para quem furar a fila da vacina contra a Covid-19. A proposta quer garantir que seja respeitada a ordem prioritária de imunização. A penalidade prevista para quem descumprir a regra é de 500 unidades financeiras municipais, o equivalente a mais de R$2.000. A matéria foi aprovada por unanimidade na sessão virtual de segunda-feira. Ao detalhar os principais pontos da proposta, o autor da matéria, vereador José Freitas, enfatizou o aspecto educativo da iniciativa. E o nosso projeto ele vem mais numa direção pedagógica, porque não estabelece o valor alto. Inciso 1º diz, para os fins desta lei, estende-se como infração ou afronta da ordem prioritária estabelecida para vacinação a conduta caracterizada por aquele que promover por qualquer meio a antecipação da ordem prioritária estabelecida para aplicação da vacina em benefício próprio ou a terceiros. De acordo com a proposta, a multa para quem furar a fila da vacina contra a Covid-19 em Porto Alegre será de 500 unidades financeiras municipais, o equivalente a R$ 2.230 com 10 centavos. Caso seja comprovada a falsificação de atestado ou outro documento exigido de identificação do beneficiado na ordem prioritária de vacinação, a penalidade aumenta e pode chegar a quase R$ 3.000. O vereador José Freitas também explicou ainda que o agente público que simular a aplicação da vacina também vai sofrer penalidade. Ou deixar de aplicar a vacina, ficará sujeito à mesma penalização que se trata o artigo, e será afastado das atividades e responderá ao processo administrativo que poderá resultar na rescisão de seu contrato ou na sua exoneração, nos termos da Lei Complementar 133, de 31 de dezembro de 85. Junto com o projeto, foi aprovada a emenda do vereador Alvoni Medina, do Republicanos. O texto prevê que a Prefeitura disponibilize um canal no portal 156 para denúncias de fura-fila e aplicação errada da vacina. As propostas foram aprovadas por unanimidade pelos parlamentares. O vereador José Freitas proíbe e multa quem desrespeitar a fila, ou facilitar esse desrespeito, ou de alguma maneira contribuir nesse sentido, e tem toda a razão o vereador, tem toda a razão, tem que disciplinar. Essa ideia de que abrir tudo, o Estado não se mete, isso aí podia até fechar então a Câmara, fechar o Executivo, deixar que os empresários tomassem conta de tudo. Não é assim. Só que o valor é muito baixo. Aliás, esta é um dos defeitos que temos neste país. Para mim, quem fura a fila, multa mínima de R$50.000. Ou nós estamos acreditando que a pessoa pobre lá da periferia vai furar fila? Não. Furam fila os espertalhões endinheirados. Como, inclusive, declarações de ministros. Eu vi uma entrevista semana passada, fiquei pasmado aí com relação ao que eu ouvi. Um ministro dizendo que furou a fila. Então, isso é uma forma mais de dizer, e creio que o José Freitas tem também a intenção, né, de poder dizer ao cidadão que é preciso ter disciplina, e essa disciplina é, sim, obedecer ao que preconiza a Organização Mundial da Saúde. Desde o início, critiquei e continuo criticando. Eu acho que a vacina, o critério está errado. Tinha que ser para as pessoas produtivas, tinha que ser para quem trabalha em supermercado, farmácias, rodoviários, pessoal da segurança pública, da saúde, pessoal do transporte. Agora, o critério foi adotado. Então, o critério está aí. Então, não adianta nós, agora, reclamar do critério. E os vereadores aprovaram um projeto que revoga a legislação complementar que obrigava os centros comerciais da capital a terem salas de cinema e de teatro. De acordo com a proposta apreciada na sessão de segunda-feira, o requisito causava uma série de entraves burocráticos para a construção de novos empreendimentos. Conforme justificativa do projeto de lei, não é tarefa do município impor a construção de espaços culturais à iniciativa privada. A presença de teatros ou cinemas nos centros comerciais deve ser vista como um diferencial competitivo e não um requisito para o seu funcionamento.
A Lei Complementar de 1996 determinava que os centros comerciais de Porto Alegre, que tivessem no mínimo 20 metros quadrados, também teriam que contar com a construção de salas de cinema e teatro. A aprovação dessas edificações ou a ampliação desses centros comerciais só era validada pelo município mediante o cumprimento desse requisito. Com a revogação da lei, não há mais essa obrigação. Conforme um dos autores da proposição, o vereador Felipe Camozato, do Novo, a legislação causava insegurança jurídica aos empreendedores e não atendia nenhum interesse. E essa obrigação ela criou um problema, inclusive, para a etapa de projetos e fiscalização. Ela, inclusive, os relatos é que sequer está sendo cobrada, que ela causa uma insegurança jurídica, inclusive, nesse âmbito. Os empreendimentos que têm essa metragem já têm justamente salas de cinemas, estruturas nesse sentido, e essa revogação, então, ela busca justamente oferecer segurança jurídica para os empreendimentos nesse setor e para todos os projetos que estão tramitando também, e assim como também para a Prefeitura que faz as suas avaliações e fiscalizações nessa área. O projeto gerou debate no plenário. Nós do PSOL vamos votar contra esse projeto. Traz uma contrapartida necessária à Lei Complementar número 380 para ampliação dos aparelhos de cultura na cidade, mesmo que em ambientes privados. Nós também temos que olhar pelo lado comercial, é uma empresa, então é uma intervenção forte do Estado e não fico nem um pouco abismado quando vejo alguns vereadores aí querendo interferir na decisão da construção de um empreendimento na cidade. A iniciativa privada, né, que tem requerido tantos bens públicos para administrar, ela pode sim investir, tem um compromisso social, né, com a cultura, né? Então pode investir sim. Eu gostaria de dizer que, como coautora desse projeto de lei, eu fico muito feliz de dizer que não é tarefa do município impor a construção de espaços culturais em iniciativa privada, sendo, inclusive, de certa forma, inconstitucional. O projeto de lei que revoga a lei complementar foi aprovado por 24 votos favoráveis e 10 contrários. E caberá aos lojistas permitir ou não a permanência de animais de estimação em estabelecimentos comerciais na capital gaúcha. Isso é o que determina o projeto de lei complementar, também aprovado pelos vereadores na sessão de segunda-feira. A proposta, de autoria da vereadora Lourdes Sprenger, do MDB, foi aprovada por unanimidade pela Câmara de Vereadores. A matéria estabelece alterações na lei anterior de 2012, que proibia a permanência de animais em locais públicos e privados, como shoppings e lojas da capital. Com a aprovação do projeto, agora serão os proprietários dos estabelecimentos que vão decidir se permitem ou não a circulação de animais no interior de seus espaços comerciais. O texto ainda determina que os locais onde for permitida a circulação dos animais contenham placas indicativas e de regramento. O espaço também poderá ser chamado de pet friendly, indicando que ali os animais são bem-vindos. A realidade é um projeto para adequar uma realidade já existente, que é a participação dos mascotes com seus tutores no shopping center e grandes estabelecimentos, que já praticam com certos protocolos a participação de animais com seus tutores dentro de carrinho, na guia, e que nós temos uma lei municipal que proibia, então esses estabelecimentos poderiam até ser multados se não alterasse essa lei. Então ela é bem simples, ela só adequa o que já existe hoje. Hoje já existe essa compreensão de que o animal faz parte da família, e para nós é muito melhor o tutor levar o animal a dar uma volta, se desestressar, do que ficar latindo dentro de um apartamento, com reclamações, com desavenças entre vizinhos. Então, esse sentido é uma adequação a este projeto que nós apresentamos. A discussão do projeto de lei complementar iniciou na semana passada, quando a vereadora Lourdes Sprenger defendeu a matéria ao salientar a importância de se pensar em políticas voltadas à causa animal. E a sessão virtual de segunda-feira também foi marcada pela homenagem do Legislativo ao Exército Brasileiro. Em 2021, o Exército Brasileiro completou 373 anos, a contar de sua data de origem, no dia 19 de abril de 1648, quando ocorreu o primeiro confronto da Batalha de Guararapes, em Pernambuco.
Em alusão ao Dia do Exército, a vereadora Mônica Leal, do PP, propôs uma homenagem à instituição Verde-Oliva. A parlamentar parabenizou o Exército Brasileiro e enfatizou o trabalho desempenhado pelos militares, especialmente nesse momento de pandemia. Destaco a atuação do Exército aqui no Estado, no atual momento de pandemia, intermediando com organização, prontidão, as ações do governo federal junto ao governo estadual e junto ao governo municipal de Porto Alegre, no apoio à logística para a montagem do hospital de campanha, transporte, suprimentos e parceria na vacinação. É a união com as equipes da saúde pelo bem da população. Por tudo isso, esta valorização merecida da Casa do Povo porto-alegrense aos homens e mulheres de formação militar, que servem com amor à pátria. Vários parlamentares também parabenizaram a instituição. O presidente da Câmara, vereador Márcio Binzeli, do PDT, cumprimentou o Exército e lembrou da sua passagem pela carreira militar. O vereador ainda ressaltou o papel fundamental da instituição na soberania nacional e defesa da pátria. E trago muito boas recordações do Exército Brasileiro. Quero me somar aqui às manifestações que registram aqui todo o empenho e dedicação do Exército que diz respeito à vacinação, em especial em Porto Alegre, também ao Hospital de Campanha da Restinga, e tantas outras lições. Eu quero fazer o registro aqui, sou muito agradecido no que diz respeito à disciplina e hierarquia na minha formação. Eu acho que o Exército Brasileiro tem um papel fundamental no que diz respeito à soberania nacional do nosso país. Então, não poderia deixar de fazer também aqui o meu registro, o meu agradecimento pelo transcurso do Dia do Exército. Representando o Comando Militar do Sul, o general Júlio César Palu Baltieri agradeceu ao Legislativo Municipal pela homenagem. Ele destacou o trabalho e a história do Exército Brasileiro. Então, nascia o Exército Brasileiro junto com a nação brasileira. E desde então, ao longo da história, juntos seguimos. E essa homenagem, honestamente, eu fico tocado por ela, porque eu vejo que continuamos nessa mesma linha. Ao ouvir os vereadores que, com a sua própria história de vida, ajudaram a escrever as páginas da história do Exército no Rio Grande do Sul, trabalhando conosco. Essa identidade que nós temos, ela é fundamental, ela é saudável, faz parte da democracia, nos enche de orgulho e nos enche de alegria. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira outras notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!